isso, então o que falarem para mim é aquilo, porque eu não sei sobre isso. E aí vem exatamente essa questão, né, de como a gente pode evitar e qual é o nosso esforço de ser manipulado, de deixar ser manipulado ou não, né? Porque isso é uma coisa que depende de nós, não do outro, né? E aí a questão da gente ser manipulado ou não vem justamente assim, qual é o grau de conhecimento que eu tenho, o que eu estou procurando saber sobre aquilo que está chegando para mim. Ah, e engraçado que ontem, né, o guia espiritual do Marcel Mariano, a Marta, ela manda mensagem diariamente. E ela fala um pouco sobre isso, né, sobre as redes sociais. Eu não sei quem recebe, acho que a Grace aqui que recebe, a Aline e a Gabi. E ela fala, né, que acaba que essa tecnologia, esse uso, né, da internet, das redes sociais pelas mentes desequilibradas, acaba desfocando a realidade da vida e inserindo falsas ideias, que são as fake news, né, em muitos olhos, sem discernimento, né, qual rastilho de pólvora aceso encandeiam e explodem muitas mentes em turbilhões de difícil apreciação, reclamando em inumeráveis casos de intervenção especializada para reajustar o internauta ao conserto da vida real abandonada em nome da ditadura da internet. Então, você vê, né? Acaba que quando fala que a gente coloca as pessoas no mundo que não é real, né? Vira uma ditadura essa internet, as pessoas começam a usar toda a informação, tudo que vem dali, como uma filosofia de vida, como um guia para a vida. É que é ali que está falando, é aquilo que eu tenho que seguir, é aquilo que eu tenho que fazer. Né? Que aí vem justamente manipulando essas mentes e que por isso que fala que é uma sociedade robotizada, porque acaba sendo robô, dizendo sim, não, sem a capacidade de processar, né, uma informação ou até mesmo de processar para entender se aquilo faz sentido ou não. Ou seja, né, de gerar o desenvolvimento de um raciocínio, de gerar um formador de opinião. Né? E o que acontece, que a gente vê muito, muitas das pessoas negando esse aprendizado. Né? E, obviamente, quando você nega aprender ou nega a busca de um conhecimento, a gente perde a capacidade de discernir, de peneirar uma informação recebida, né? Acaba levando as pessoas para o caminho contrário de um aprimoramento que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer, né? Para nós, como um aprimoramento tanto intelectual quanto moral. O apóstolo Paulo, numa carta que ele escreve para os Tessalonicenses, ele diz o seguinte: discernir tudo e ficar com o que é bom. E aí, isso vem dizendo assim para a gente, né? A gente está num processo de crescimento espiritual aqui. A gente vem como nós estamos aqui como grandes aprendizes, né? Em espírito. E a gente tem que analisar, a gente tem que saber o que é preciso reter, o que a gente precisa realmente saber e reter, que vai nos alavancar, que vai nos ajudar na nossa edificação espiritual. Então, a gente tem que aprender e saber examinar as coisas, as informações que vêm para a gente com imparcialidade, né? Porque quando a gente faz com imparcialidade, a gente nos força a buscar um esclarecimento. A gente tem que correr atrás de estudo, a gente tem que ler, a gente tem que aprender. Isso é trabalho, é trabalhoso, a gente tem que colocar esse esforço, não é? E a gente fala muito, né, aqui sobre a fé raciocinada, e a gente, quando a gente fala da doutrina espírita, a gente abraça a fé raciocinada, e a gente não pode fugir do estudo, da busca do conhecimento. A gente não pode nos valer do pensamento alheio. Se a gente quer progredir, se a gente quer se elevar, se essa é a nossa proposta aqui, a gente tem que ser capaz de formar as nossas próprias ideias. A gente tem que ser capaz de ler, de refletir, de aprender e discernir.
Então, nós temos que saber aonde buscar informação segura, correta, que vai nos levar ao aprendizado para que a gente possa reter e que possa nos ajudar nesse aprendizado espiritual. Hoje, né, os livros dos espíritos, ele faz, acho que 164 anos, em torno de 164 anos, ou seja, o livro dos espíritos está disponível para a humanidade há 164 anos. E o livro dos espíritos ele vem com uma proposta muito bem fundamentada. E eu vou passar para vocês alguns trechos da palestra que o Marcel Mariano fez semana passada. E eu pedi autorização a ele para repassar hoje, que eu disse que hoje é da palestra, ele autorizou. E ele diz que a proposta do Livro dos Espíritos é levar à criatura humana o despertar da consciência. Ele vem com a proposta, essa parte eu gostei muito, ele vem com a proposta de espiritualizar a criatura humana, não espiritizar. Porque espiritizar é transformar cada pessoa em espírita. Né? Todo mundo vai ser espírita agora. A proposta não é espiritizar, é espiritualizar. Porque a gente não pode tornar cada ser humano nesse planeta espírita. Porque nós vivemos em diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes filosofias. Elas variam demais nesse orbe. É impossível a gente chegar a impor o espiritismo para eles. E ele diz que teve um grande orador espírita chamado Manuel Viana de Carvalho e que afirmou uma vez, com muita propriedade, o seguinte: ele disse que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões. Eu gostei muito dessa colocação dele, que é uma verdade, porque todas as religiões, a determinado momento, elas vão ter que absorver os princípios espíritas, porque não vai ter mais fundamento, porque como o espiritismo ele é ciência, como vai chegar um momento que não vai ter mais fundamento para resistir todos os embates produzidos pela ciência, pela tecnologia, até mesmo pela curiosidade da criatura humana de entender, de elucidar o problema do ser, do destino e da dor. Então, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ele vem com essa ideia dessa espiritualização para que a gente consiga entender esses problemas. E isso está inserido. Isso é uma coisa que é extremamente, que será necessário ser inserido para o ser humano, independente de filosofia, religião, de cultura. E é exatamente através desse conhecimento que a gente vai ser capaz de compreender a vida, né? E essa proposta, né, que o Espiritismo traz para a gente é justamente resgatar o espírito do cristianismo, né? Ele fala isso, né? A gente tem que trazer Jesus para a Terra, porque Jesus foi esquecido. A gente continua deixando Jesus crucificado lá na cruz, no sofrimento da dor, quando ele foi lá crucificado. Porque no momento que a gente está nos entregando para o nosso sofrimento, a gente está deixando Jesus lá na cruz. Que a gente não tenha coragem de descrucificar Jesus, porque a gente continua nessa dor de crucificação há mais de 2000 anos. A partir do momento que a gente entender a mensagem de Jesus na sua forma mais pura, na sua forma de agir, ou de tentar pelo menos entender o que Jesus faria, a gente consegue sair desse sofrimento e a gente consegue tirar Jesus da cruz. Porque isso é muito, né, forte, eu acho, dentro da gente ainda. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, né, tem a pergunta assim: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta dos Espíritos é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer
com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo, olha só, isso, Livro dos Espíritos, 164 anos atrás, destruindo preconceitos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Por quê? Por que ele respondeu que o materialismo é o grande chaga da humanidade, que é o materialismo que impede o progresso do espírito? Porque o materialismo ele nega os valores do espírito. Ele diminui a cultura humana, porque as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser, fazendo esquecer que o espírito é imortal. As pessoas querem ter e não estão procurando ser. Para você procurar ser, você tem que buscar conhecimento de como ser, você tem que entender, você tem que aprender, você tem que adquirir conhecimento. E Chico Xavier dizia que ninguém progride sem renovar-se. E a doutrina espírita, ela é uma grande educadora. Né? A forma que Allan Kardec, né, apresentou o livro do Espírito para a gente de uma forma com uma pedagogia tão boa, pergunta e resposta, essa pedagogia é maravilhosa. Né? Aqui, ó, qual é a pergunta? A resposta está aqui. Isso facilita a vida de muita gente, essa pedagogia é maravilhosa. Né? Quem é da área da educação sabe disso. Né? E ele nos abre caminhos para a gente crescer, né? Para a gente não estacionar, para a gente evoluir sempre, que é necessário nos instruirmos. E essa doutrina, né, ela como ciência, ela não pode ser lida como uma revista folheando página. O espírito, o material espírita que Allan Kardec trouxe para a gente não é gibi, é material de estudo. É isso que a gente tem que entender. Né? Então, assim, é uma ciência de observação, ela é fundamentada na metodologia de pesquisa. Então, para a gente poder entender o que se passa do outro lado da vida, da imortalidade da alma, o porquê nós estamos aqui, como nós temos que nos transformar, a gente precisa de um conhecimento, a gente precisa entender o que eles trouxeram, a mensagem que eles trouxeram para a gente. Essa metodologia é utilizada através da mediunidade. É uma ciência muito séria. Então, a gente está aqui para evoluir. A gente está num momento de transformação hoje. Né? A gente está no momento que a gente tem que esclarecer, que a gente tem que procurar o conhecimento, né? Porque a gente entende, a gente fala assim, eu acredito na vida após a morte, eu acredito em reencarnação. Não é questão de acreditar ou não, a gente entende. O espírito não acredita. A gente entende que existe vida, a gente entende que a vida continua, a gente tem o conhecimento que através de, né, os espíritos trouxeram essa informação para nós. Não é uma questão de acreditar ou não. Qual é o nível de conhecimento que você tem para dizer que você acredita ou que você sabe? Não é? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que questionar. Então, a gente está num momento de transformação e que a gente tendo esse conhecimento, a gente não tem esse acreditar, né? Não é simplesmente um believe, I believe. Não, a gente acredita, a gente sabe da continuidade da existência do espírito e a gente tem que levar esperança para essas criaturas que nesse momento, por exemplo, de transição, perdem os entes queridos, no momento de uma pandemia, mostrando que todos ainda estão vivos na reticidade. E a vida continua, isso aqui é uma passagem, isso aqui é uma escola, a gente está aqui para aprender. Nesse livro que eu falei, no Rumo do Mundo de Generação, Manuel Filomeno de Miranda esclarece muito que a espiritualidade já estava preparada há muito tempo para receber os espíritos que deixariam sua vestimenta carnal para o rumo do além, né? Pelo desencarne do Covid, pelo Covid-19. A espiritualidade trabalhando há muito tempo para essa transformação. Né? E o que a gente pode contribuir para essa transformação? E ele também nos esclarece nesse livro, né, que a gente tem que aderir ao bem,
que a Terra está mudando. Eu achei muito bom isso que o Marcel falou na palestra dele, assim, a Terra está mudando de escola para universidade. Né? Mas, infelizmente, muitos estudantes estão apedrejando as salas de aula, estão fazendo bullying com os colegas, desrespeitando os professores, porque muitos não querem aprender, estão ali para bagunça, estão na escola, estão no mundo a passeio, estão para aqui, para festa, vai lá para a escola para fazer festa. Só que na hora de renovar a matrícula, não vai poder ser renovada na mesma escola, porque essa escola não vai aceitar mais aquele nível de conhecimento daquele aluno que não levou a sério. Ele vai ter que ir para uma escola diferente, ele vai ter que ir para um outro orbe, onde a dificuldade será muito maior. Porque a Terra está marchando para a sua trajetória para o mundo de regeneração. Então, nós estamos passando um momento que a gente está sendo convidado, né, para essa nova era, para esse novo mundo de regeneração. A gente está sendo convidado para auxiliar na construção de um mundo melhor. E a gente só vai poder contribuir através da aquisição do conhecimento. E não existe mais desculpa que a gente tem falta de acesso de conhecimento, de como buscar conhecimento das coisas. Com toda a informação, com toda a literatura que a gente tem, e com toda a disponibilidade que a gente tem de material, não existe mais desculpa. Se a gente não está aprendendo, isso é para mim, tá? Se eu não estou aprendendo, é porque eu não estou buscando. Porque a informação está ali, disponível para todos. E seja qual for o interesse de cada um de nós para aprender, para estudar, a gente tem que fazer. Cada um de nós temos que ser um formador de opinião, não um seguidor de opinião. Nós temos que ser capazes de termos as nossas opiniões próprias. E respeitar a opinião do outro. E ter uma discussão saudável com a opinião do outro. Porque é através das diferentes opiniões que a gente vai crescer. A gente tem que desenvolver o nosso intelecto. E a gente nunca, mesmo estudando para o nosso intelecto, a gente não pode esquecer de estudar os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Porque são esses ensinamentos que vão auxiliar para o nosso progresso moral. Então, quando a gente inicia o estudo na doutrina espírita, a gente tem que haver dentro de nós uma alteração de valor na nossa conduta moral. Porque a gente sabe que a vida prossegue além do túmulo. A gente sabe que a mudança da moral, ela continua. O diploma de doutorado fica aqui, não vai não. Não sei quantos pós-doc você tem, vai não, fica aqui. Mas qual a conduta moral que você teve aqui? Isso vai. Então, a gente, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele estabelece com muita propriedade, né, assim, espíritas, amais. Este é o primeiro mandamento. E estudai, instruí-vos. Então, que a gente sempre possa lembrar disso, porque esse chamado está no Evangelho, esse chamado está em toda a literatura espírita disponível, que a espiritualidade nos presenteou e vem nos presenteando, né? E que a gente possa ter em nossas mentes sempre a questão, a resposta da questão 780A do Livro dos Espíritos. A pergunta é: como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quando a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem, né? E, ou seja, como diz o Homem-Aranha,
né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Sabe, Homem-Aranha? Então, quais são os poderes que a gente tem? Né? A gente tem o poder de aprender, a gente tem o poder de ter conhecimento, a gente tem o poder de discernir, e muito mais que tudo isso, a gente tem o poder de amar. Então, que nós possamos, né, ter muito isso claro, que são fatores, são questões que a gente tem que trabalhar, né, dentro de nós. Então, fica essa reflexão, né, para a gente hoje, e que eu trouxe para a gente discutir nesses próximos 30 minutos. E aí, a pergunta que eu deixo hoje, eu vou transformar a afirmativa de Paulo numa pergunta, tá? Vou ter essa audácia. Eu terei a audácia de transformar a afirmativa de Paulo em pergunta. Você está sabendo discernir tudo que chega até você e ficando com o que é bom? É isso, meus amigos, que eu queria passar hoje. Aí fica aberto para as nossas discussões. Muito obrigada.